Olá pessoal, vamos complementar a aula aqui sobre vetor. Então, declarar um vetor significa guardar por X tempo enquanto o seu computador estiver ligado, um determinado espaço na memória e que fará com que este espaço seja dividido em partes indicadas na declaração, sempre armazenando constantes de um mesmo tipo, exemplo, literal, numérico ou lógico, ainda que o lógico não seja muito utilizado em vetores. Um exemplo disso é notas, dois pontos, conjunto, abre colchetes de 1 a 20, é do tipo numérico. Então a gente tem aqui que o notas é o nome do vetor, aí ele vai ser um conjunto de 1 até 20, do tipo numérico. Estados é um conjunto de 1 a 27, do tipo literal, receber texto. Nome de pessoa, tá vendo que eu não dou espaço, eu ponho um underline. Conjunto de 1 a 10 do tipo literal. Nesse exemplo aqui, vamos fazer o seguinte, ó, iniciamos o programa, então a gente faz a declaração do primeiro vetor, pessoas, dois pontos, conjunto de 1 até 5. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar na memória um espaço 1, 2, 3, 4 e 5. Vale lembrar que se você colocar de 0 a 5, se você criar de 0 a 5, você vai ter 6 espaços, porque 0 é um valor também. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no momento em que você procurar o seu índice, você pode se atrapalhar. Então, é sempre legal você começar a partir de número 1. Então, conjunto de 1 a 5 do tipo literal. Então, vai receber nomes, vai receber textos. Aqui uma declaração de variável simples, né? Pessoa, dois pontos, literal. Pessoas é o vetor. Pessoa ela é simples, tá? Uma declaração simples. Aí, número de pessoas, vírgula, pós. Então, são duas variáveis aqui. Número de pessoas, vírgula, pós. Duas variáveis. A primeira variável está falando, vai computar o número de pessoas, e a segunda, o pós. A gente vai ver a seguir. Ambas são do tipo numérico. Aí, número de pessoas recebe 0 e pós recebe 0. Por que eu tenho que fazer isso? É interessante que cada vez que você cria um espaço na memória, você atribui um valor a ela, principalmente quando a gente está falando de numérico. A memória é um espaço aleatório. A memória RAM do computador. Quando você declara o seu programa está sendo executado e você declarou um espaço na memória, ele vai guardar aquele espacinho para você. Vai conter sujeira lá dentro. Então você já declara 0 lá para ele startar o programa a partir de 0, para que não pegue nenhuma sujeira da memória. Aí a gente vai entrar num laço aqui, ó, no enquanto. Enquanto o número de pessoas for menor do que 5, faça. Então o programa vai entrar num loop e vai ficar rodando enquanto for menor do que 5. Então, leia a pessoa. Então ele vai ler a primeira pessoa. Então vai ter um campinho lá na tela. Entre com o nome da pessoa. No caso aqui não está escrito isso, né? Mas um programa bonitinho teria lá. Entre com o nome da pessoa. Você põe lá a pessoa. Então, entrou lá com o nome lá, João. Pós. Recebe. Pós mais 1. Então, pós era 0. Mais 1. Agora o pós tem 1. Pessoas, que é o vetor. Aí, entre colchetes, pós. Por que pós? Entre colchetes. Porque daí você está falando assim, pós de posição. Né? Então, por exemplo, você tem lá pessoas, que é o vetor, posição 1, pós. Então, eu não recebi 1 lá. Então, posição 1. Então, no vetor de 5 espaços, na posição 1, guardo o primeiro nome. Que nome? Pessoa. O que tem aqui dentro dessa variável pessoa? Tem o nome João. Né? Número de pessoas recebe o número de pessoas mais 1.
Então, nessa primeira rodada ficaria algo desse tipo. Recebeu João na primeira rodada. Aí ele volta aqui em cima. Então, agora o número de pessoas era 0, passou a ser número 1. Então, eu tenho 1. 1 é menor do que 5. Entra lá, lê a segunda pessoa. Sei lá, Maria. Aí a posição é 1, mas ela recebeu mais 1. Então, ela guarda 2. Percebe que ele não vai gravar aqui em cima, ele vai gravar na posição posterior, que é a 2. Então, pessoas, que é o vetor, recebe a posição 2 e grava o nome que o usuário digitou, Maria. Número de pessoas vai receber número de pessoas mais 1. Tá, que número de pessoas a gente está falando? Número 2. Né? Número 1 mais 1. Então, vai ficar assim, Maria. Tá? Aí vai 3, né? Aí vai para a posição, né? Tá lá em 2, menor que 5. Posição 2 mais 1, 3. Recebeu o nome lá, o próximo nome. Acho que é José que eu coloquei. Aí pega lá pessoas, o vetor recebe a posição que? 3. A posição 3 recebe José. Número de pessoas, 2 mais 1, 3. Volta lá para cima. Ah, é Carlos, desculpa. Eu acho que José agora, não sei. Aí, a próxima pessoa, então eu tenho 3, né? 2 mais 1, 3. É menor que 5, lê a próxima pessoa. X, não lembro mais quem eu coloquei. Aí, posição. Posição vai receber a posição atual. 3 mais 1, 4. Então, guardou a posição 4. Pegou a pessoa digitada aqui em cima. Guardou na posição 4. Pegou a posição número de pessoas, né? 3 mais 1, 4. Colocou lá o Roberto. Eu acho que no último foi Antônio que eu coloquei. Aí subiu. Tem o 4. Né? É menor do que 5. Lê pessoa. Aí a pessoa digitou lá Antônio. Pessoas recebe a posição que? 4 mais 1 é a posição 5 agora. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então eu tinha 4 daqui de baixo que subiu. 4 mais 1. Na posição 5 eu vou gravar a pessoa, que é o Antônio. O número de pessoas recebe o número de pessoas mais 1. Então, se eu tinha 4 mais 1, 5. Vai lá para cima. Então, ele gravou lá o Antônio, subiu. 5 é menor que 5? Não. Então, ele sai desse laço e acaba o programa. E gravou na memória as 5 posições necessárias do vetor. Isso é o vetor. Tá bom? Fico por aqui, espero ter ajudado. Grande abraço. Tchau.